Boa noite, galera. Estamos aqui hoje para finalizar a nossa disciplina de instrumentação, tá bom? Então, fizemos aí várias aulas com conteúdo dentro, né, do que estava esperado no nosso material, tá bom? Essa aula de hoje é uma aula extra, né? Aquilo que eu, como profissional da área, entendi e vi, né, e conheço, na verdade, né, que pode ajudar vocês nos campos de atuação de vocês, realmente aqueles que se interessarem por essa disciplina, tá bom? Então, o primeiro conceito, né, que faltou a gente falar, né, no material fala muito pouco, mas eu trouxe um material novo para reforçar esse conceito. É o conceito de malhas de controle, tá bom? Malhas de controle é extremamente importante, tá? Uma malha de controle consiste em um conjunto de equipamentos e instrumentos utilizados para controlar uma determinada variável de processo de saída. De acordo com o tipo de controle, a malha pode ser definida como aberta ou fechada, tá bom, galera? Então, ó, um sistema de malha aberta é aquele onde a variável de processo saída, né, não é utilizado para ajustar a variável de entrada. Nesse tipo de sistema pode-se medir a variável do processo, mas ela não exerce influência sobre o controle da variável de entrada, tá bom? A gente vai entender aqui no esqueminha, nós temos um exemplo aqui para a gente entender o que é malha aberta. Olha aqui, malha de controle aberta, né? Vamos tornar esse exemplo aqui, tomando como exemplo um trocador de calor. A temperatura do fluido aquecido na saída do trocador não exerce nenhuma influência sobre o valor que é a entrada do trocador de calor, né? Então, ó, a temperatura do fluido, né, que nós temos aqui o fluido, né, nós temos um medidor de temperatura, ele não exerce nenhuma influência sobre o valor que entra no trocador de calor. Então, ou seja, esse valor, essa temperatura, esse fluido aqui, né, essa temperatura desse fluido não influencia, né, nessa válvula de entrada, né? Ou seja, é somente uma malha onde eu estou tendo uma medição, né, sem controle, né? Eu estou medindo minha temperatura e não exerço nenhum controle, né, sobre o meu processo. Meu processo aqui é o que, né? Vamos entender o que é o nosso processo aqui nesse caso, né? Aqui, ó, é um trocador de calor, entendeu? Que entra fluido aquecido e sai fluido aquecido. E aqui eu passo pelo condensador, né? Eu tenho aqui a válvula de vapor, né, que é o meu processo que aquece, né, esse fluido aquecido, tá? Então, é uma malha que não influencia diretamente na minha entrada aqui, né, como o próprio enunciado nos diz, tá bom? Malha de controle, né? Um sistema de controle de malha fechada é aquele onde a variável de processo saída é controlada através de correções na variável manipulada, entrada, tá? O controle de malha fechada pode ser realizado por um operador humano, controle manual, ou mediante a utilização de instrumento, controle automático, tá? Nesse tipo de sistema, a variável de processo PV, né, variável de processo, será medida comparada com a referência SP, né, desejada e corrigida sempre que necessário através da variável manipulada, tá? Então a gente vai entender o que é esse PV, SP e MV aqui na frente. Então, a malha fechada, a minha variável, né, do processo, a minha variável de saída, né, ela é controlada através de correções na minha variável de entrada, tá bom? A gente vai entender um pouquinho aqui para frente o que é esses conceitos, tá? Que para a gente realmente ver um exemplo de uma variável de controle de malha fechada. Então, o que é PV? Variável de processo. É a variável de processo de saída que se deseja medir e controlar. Temperatura, pressão, nível, vazão e etc. Também é conhecida como variável controlada. Então,
PV é minha variável controlada, tá bom? Variável manipulada, ou seja, MV, é aquela sobre o qual o controlador atua através de uma válvula, né, bomba, motor e etc. No sentido de se manter a variável do processo no valor desejado. Exemplo: vazão de vapor para controle de temperatura, vazão de líquido para controle de nível, vazão de gás para controle de pressão, né? Set point é o valor de referência, que é o SP, no qual a variável de processo deve ser mantida pelo controlador. A gente vai entender um pouquinho o que é set point aqui na frente, né, no nosso conteúdo, tá bom? Olha o nosso exemplo para a gente entender, tá? Então, tomando como exemplo o trocador de calor, a medição do valor da variável do processo é feita pelo transmissor de temperatura, que é o TT. Nós entendemos que nos nossos numa aula aí que a gente entendeu a simbologia, que TT quer dizer transmissor de temperatura e TIC, né, é o nosso controlador, tá? E o TY é a nossa válvula de controle, tá bom? Então, ó, vamos entender um pouquinho aqui. É o mesmo processo, tá? Vapor, esse vapor é para aquecer o fluido, né? E entra o fluido e sai o fluido, tá? Então, ó, o vapor entra, né? Vamos imaginar aqui, ó, o TT, que é o nosso transmissor de temperatura, mede essa temperatura e manda a informação para o meu controlador, tá? Para o meu controlador, que é o TIC, e o meu controlador exerce, né, um controle, né, na minha válvula de vapor. Por quê? O meu vapor aqui, né, o meu vapor, ele é a variável que eu quero controlar, né? As duas variáveis que eu quero controlar é a temperatura do fluido e o meu vapor. Então, ó, eu sei a temperatura do meu fluido, né? E eu tenho aqui um set point. O que é set point, né? É o valor de temperatura que eu quero que mantenha o fluido aqui dentro desse processo. Então, eu tenho a temperatura, né? Atingir a temperatura desse fluido. Atingir a temperatura, eu vou e fecho a válvula, porque eu não preciso, meu fluido está com a temperatura ok. Aí o processo vai funcionando, meu fluido começou a diminuir a temperatura. Aí meu transmissor de temperatura informa meu controlador, e meu controlador manda abrir a válvula novamente para passar o vapor e aquecer o meu fluido aqui dentro, tá? Professor, algo mais prático. Vamos lá, uma área de controle fechada na sua casa, né? O ar condicionado, você ajusta a temperatura, que no caso a temperatura é o set point. Vamos imaginar que a gente ajusta a 17 graus. Meu set point é 17 graus. E eu tenho lá, né, um transmissor de temperatura, um TT, que mede essa temperatura. Quando a minha temperatura atingiu 17 graus, eu desligo, eu mando o meu controlador, né? E o meu controlador desliga o compressor para mim manter a temperatura. Opa, a temperatura começou a subir de 17 graus, que é o que está no meu set point. O meu transmissor de temperatura detecta essa temperatura e diz pro meu transmissor que a temperatura está abaixo de 17 graus, e o meu transmissor manda ligar o compressor novamente, né? A gente fica fazendo esse controle fechado, né, de temperatura no ambiente. Aqui é um ambiente aqui do nosso processo aqui de aquecimento de fluido, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui do processo de refrigeração de um ambiente, de uma sala, por exemplo, do teu quarto, por exemplo, entendeu? Então, isso é uma área de controle fechada, tá bom? Então, eu espero ter ficado claro. Se fosse uma área de controle aberta, né, não existiria esse controlador aqui, né, e nessa válvula não existiria. Então, ou seja, só era realmente um transmissor de temperatura. Eu não exercia nenhum controle sobre isso aqui, né, seja ele automático ou manual, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Outra coisa importante é a gente entender algumas terminologias que a instrumentação nos apresenta, né? Uma delas é o range. É muito conhecido quem realmente tem a oportunidade de trabalhar na indústria e trabalhar um pouquinho com instrumentação,
vai entender que observar que o range, né, é algo que é muito falado pelos instrumentistas, tá? É faixa ou conjunto de valores da variável medida que estão compreendidas dentro dos limites superior ou inferior de capacidade de medição, transmissão ou controle do instrumento. Vem expressar estabelecendo seus valores extremos. Então, o range do manômetro da figura é de 0 a 10 bar, tá? Então, o meu range desse manômetro é de 0 a 10 bar. Vamos imaginar que ele fosse de menos 10, esse manômetro fosse de menos 10 a 10, a menos 10 de pressão a 10 de pressão. Então, o meu range era de menos 10 bar a 10 de pressão. Vamos imaginar que esse manômetro só media de 2 a 10 bar. Então, o meu range era de 2 a 10 bar. Tá bom? Então, ficou claro, é bem simples o que é range. Outra terminologia, né, que é muito usada, que é o alcance, span, que é a diferença algébrica entre os valores superior e inferior da faixa de medição do nosso range do instrumento, tá? O nosso span, no caso daquele manômetro anterior, o alcance é de 10 bar, né? Então, 10 menos 0 é a diferença algébrica, lembrando, tá? É igual a 10 bar. Vamos imaginar que esse manômetro ele iniciasse no 2 bar, ele não medisse de nenhum 0 nem 1, começasse do 2. Então, o nosso range seria, o nosso span, quer dizer, seria de 8 bar, né? Nós temos aqui no caso um transmissor, o alcance é de 495 milímetros coluna d'água, tá? Então, ó, o range dele é de 5 a 500, né, milímetros coluna d'água, tá? E o seu span é de 495. Outro exemplo, né? Se ele começasse do zero, nosso span aqui seria de 500 milímetros coluna d'água, tá bom? Bem simples também. Terminologia também, ganho, também é algo que é muito falado na instrumentação, tá bom? O ganho é a relação entre a variação da saída e a variação de entrada, ou span da saída dividido pelo span da entrada, tá? Então, considerando um transmissor de temperatura com faixa de medição de 100 a 200 graus Celsius de entrada e a saída de 4 a 20 mA, né, que é a saída. O ganho então, ó, o ganho é igual a, vamos lá, ó, vamos entender o conceito, né? É a variação da saída, é a variação da saída 20 a menos 4, né, que é o nosso span, 20 menos 4, que é a nossa saída, que é o 20 mA, menos 4, que é igual a 16 mA, dividido pelo nosso span de entrada, que o nosso span de entrada é de 200 ou de 100 a 200 graus Celsius. E o nosso ganho, então, nesse caso, é de 0,16 mA por grau Celsius, tá? É o nosso ganho. Então, a cada 0,16 mA, nós temos 1 grau Celsius. Que no caso fica 16 aqui, que 20 menos 4 é igual a 16. 200 menos 100 é igual a 100. Então, 16 dividido por 100, que dá igual a 0,16 mA por grau Celsius, tá bom? Outra coisa muito importante, tá? Isso até para a gente entender esse conceito, ó. Repetibilidade é outro conceito também. Significa a aptidão de um instrumento em fornecer as indicações muito próximas quando se mede o mesmo, mensurando sobre as mesmas condições. O termo repetibilidade substitui o termo precisão. Vamos lá, ó. Vamos imaginar que nós temos aqui, ó, 4 alvos, né, para 4 pessoas, 4 atiradores, né? Vamos imaginar que o atirador A, ele deu o seu tiro, tirou um fora do alvo, né, 2 fora do alvo, aí um aqui já dentro do início do alvo, outro aqui já dentro do início do alvo, e outro aqui
já próximo do centro do alvo, né? Então esse cara, a repetibilidade dele não teve, não, e a exatidão não. Agora aqui a gente entendeu outro conceito, tá? Vamos imaginar, ó, o atirador B, ele deu seus 5 tiros no início do alvo, né? Muito próximo um do outro, muito próximo um do outro. Então ele teve repetibilidade? Sim. Exatidão? Não. E nós temos aqui o atirador C, que ele atirou quase todos os tiros, né, no aro menor, o segundo aro menor do alvo. Ele teve repetibilidade? Não. Exatidão? Sim, porque ele foi próximo do alvo. Nós temos o outro atirador, o D, que ele atirou praticamente todos, né, quase todos no centro do alvo. Ele teve repetibilidade? Sim. Exatidão? Sim, porque ele conseguiu atingir o alvo e com os tiros muito próximos um do outro, né? Isso demonstra que ele foi repetitivo, né? Teve repetibilidade dos tiros muito próximo do outro e foi exato que conseguiu atingir o alvo. Então, ó, repetibilidade significa a aptidão de um instrumento em fornecer indicações muito próximas, né? Então, repetibilidade é a capacidade do instrumento, né, em fornecer indicações, né, valores, né, o que ele é medido muito próximo quando se mede, mesmo mensurando sobre as mesmas condições. Então, lembrando sempre que ele tem que estar muito próximo, mas mensurando ou medindo com as mesmas condições, tá bom? Acho que ficou bem claro. Com esses alvos aqui nos dá uma ideia bem simples do que é ser repetitivo, ter repetibilidade e o que é ter precisão, tá bom? Terminologia resolução, ó. Resolução é uma terminologia bacana. É a menor diferença entre a indicação que pode ser significativamente percebida. Então, ó, resolução desse instrumento aqui, ó, 0,1 graus Celsius. Para mostradores digitais, a resolução corresponde a um incremento de um dígito menos significativo do indicador, tá? Então a resolução aqui desse medidor de pressão é de 0,5 MCA. Então, ó, aqui é um MCA, né? Aqui outra MCA, aqui outra MCA e aqui outra MCA. Então a nossa precisão, resolução quer dizer, né, é de 0,5 MCA, entendeu? É a capacidade realmente dele medir, né, o mínimo que ele mede, posso dizer assim. Outra terminologia bacana, né, que a gente vai entender, ó, calibração. Calibração é importante, né? Todos os instrumentos nossos têm que ser calibrados. Alguns instrumentos, né, dependendo do seu grau de precisão, somente por laboratórios específicos, tá bom? Calibração é aferição, né? São sinônimos e definidos como o conjunto de operações que estabelece sob condições especificadas, né, relação entre os valores indicados por um instrumento de medição e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões, né? Isso significa que a calibração consiste na comparação da indicação de um instrumento desconhecido com outro instrumento conhecido, caracterizado e rastreado, chamado de padrão. Quando a calibração é feita em órgãos credenciados, são emitidos certificados de calibração para os instrumentos, né? Geralmente na calibração ocorre o ajuste do zero e do span. O zero é o limite mínimo, né? E o span, que é a nossa faixa, tá? Então vamos imaginar o que é calibração. Vamos imaginar, nós temos uma balança, tá? Então todas as balanças de supermercado, por exemplo, né, elas têm que ser calibradas e emitido certificado de calibração por órgãos credenciados, tá bom? Isso é lei, tá? Então a balança do supermercado onde vocês vão fazer a compra, eles têm que ser calibrados, né? Como é que é feita essa calibração? Existe no mercado os pesos padrão, né?
Peso de 1 quilo padrão, você compra o peso padrão, né? Vai lá na balança e verifica se a balança está pesando realmente aquele 1 quilo que ele já é padronizado. 10 quilos que ele já é padronizado. De acordo com a capacidade da balança, né, é que a gente mensura e trabalha com esse peso padrão, né? Por exemplo, a gente trabalha na empresa onde eu trabalho, nossos pesos padrões mínimo, né, é 500 quilos, por exemplo. Nós trabalhamos com 500 quilos, porque a nossa balança em média, né, a medição dela é de 2 toneladas, tá bom? Então a gente trabalha com 500 quilos, a gente 500, 1000, 2000 quilos, a gente trabalha com essas faixas de peso padrão para a gente calibrar nossas balanças, tá bom? Então a calibração ela é feita com um instrumento realmente especificado, né? Ou seja, já tem um valor para me comparar se o meu instrumento está correto, tá bom? Outra coisa importante que eu queria acrescentar para vocês, né? Quais são os objetivos, né, dos profissionais de instrumentação? Profissional da área de instrumentação é uma pessoa com conhecimentos multidisciplinares em elétrica, eletricidade eletrônica, informática, rede de programação, mecânica, tubulação, hidráulica, pneumática e processo, que é física e química. Nessa profissão não existe rotina, sempre haverá novos equipamentos, novas tecnologias. Desculpa aqui, só um minuto. Nessa profissão não existe rotina, sempre haverá novos equipamentos e novas tecnologias para aprender. O que a indústria procura é um profissional com iniciativa proatividade e muita vontade de aprender e superar os desafios profissionais que surgem. Então, o profissional de instrumentação é um profissional bastante completo, tá? Se vocês nessa turma querer realmente seguir essa área de instrumentação, realmente se aprofundar, é uma área riquíssima de aprendizado no mercado de trabalho e de profissionais é bem valorizado no mercado de trabalho, tá bom? Então, ó, nós temos os campos da instrumentação, que vocês podem se identificar e querer trabalhar nessa área, ó. Projeto, ó, detalhamento básico e estudo da instrumentação de acordo com os processos, né? Nós temos também especificação, estabelecimento de características físicas e funcionais e de segurança dos instrumentos. Nós temos na fabricação, construção de componentes, instrumentos, fabricação de equipamentos onde serão instalados os instrumentos, né? Nós temos a parte de montagem, instalação correta dos instrumentos no local de trabalho para que ele opere conforme previsto. Nós temos a operação, monitoramento dos processos, acompanhamento do desempenho de instrumento, quando se necessário, a atuação manual para garantir a segurança e eficiência. Nós temos a manutenção, que é a área realmente que eu atuo, né? Que é montagem e manutenção dos instrumentos, reparo no instrumento quando inoperante, calibração e ajuste nos instrumentos quando o desempenho metrológico o exige, né? Nós temos gerenciamento, coordenação e gerenciamento de projetos de instrumentação, vendas, comercialização, marketing e programação de instrumentos, tá? Então essa é a riquíssima, né, oportunidade que vocês têm realmente atuando como profissional da área de instrumentação, tá bom, galera? Só queria trazer essa última parte para incentivar vocês no sentido realmente o quão significante é essa disciplina para uma carreira de um profissional, tá bom? Então, desde já agradeço, né? Aqui nós findamos as nossas aulas, né? Nós teremos os processos avaliativos aí que vamos informar nos grupos, tá? Desde já agradeço pela oportunidade, né, de estar transmitindo e compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima disciplina.